Bem, eu vou estar falando sobre o que foi, o neocolonialismo e o imperialismo. O neocolonialismo e o imperialismo foi um ciclo industrial que levou os países, alguns países europeus, a ocuparem a África e também a Ásia, que foram esses dois continentes com o principal interesse pelos europeus. Com isso, essa ocupação, eles transformaram esses territórios em suas colônias. Esse processo de neocolonialismo foi, no caso, um interesse para o crescimento industrial desses países. No caso, ocuparem essa área aumentaria o crescimento industrial para esses países europeus. Olá, professor, tudo bem? Na segunda Revolução Industrial, eles meio que cada vez iam produzindo mais e para continuar desta forma, eles precisavam de matéria-prima. E como eles iriam conseguir a matéria-prima? Onde eles iriam conseguir? Porque não é algo que vai durar para sempre, né? Ok. E também algo muito importante que foram os mercados consumidores, Eles produziam tanto, mais tanto, que para quem eles iriam vender, quem iria consumir toda essa demanda, então tava faltando ali algo, né? E eles precisavam expandir esses mercados. Olá, eu sou Gabriel Martins e eu estarei aqui falando como foi a dominação do continente africano pela Europa. Bem, só recapitulando aqui primeiramente. À medida que a produção industrial da Europa crescia, surgia também uma demanda por novas fontes de matérias-primas e novos mercados consumidores. Continentes até então pouco explorados, como a própria África, passaram a se tornar o alvo das nações industrializadas. E já na segunda metade do século XIX, mesmo século da segunda Revolução Industrial, começou uma corrida desenfreada para conquistar o continente africano. E isso futuramente acabou culminando na Conferência de Berlim, que vai ser mais abordada à frente. Bem, foi relativamente fácil para os europeus conquistarem o continente africano, justamente por eles já conhecerem o território. Eles antes tinham realizado atividades missionárias e a partir disso exploradores tinham feito um levantamento do território africano. Isso fez que os europeus conhecessem também as pessoas e os reinos que existiam na África. Além disso, eles também puderam entender como funcionavam as forças e as fraquezas destes reinos. Claramente, a presença da Europa ela acabou inspirando movimentos de resistência em várias partes da África. E isso fez, obviamente, que os países da Europa eles revidassem. E como eles tinham um exército mais profissional e uma tecnologia militar excelente, muito mais superior, eles conseguiram intensificar ainda mais a conquista e regiões do Egito, da Somália, Líbia, Madagascar, as revoltas que tinham nela foram totalmente apaziguadas. Meu nome é Júlia Eduarda. A ocupação da África e as disputas por terras levaram os países europeus a organizarem a chamada Conferência de Berlim. Essa conferência, sugerida por Portugal, foi organizada pelo primeiro-ministro alemão Otto von Bismarck entre 1884 e 1885. A conferência debateu questões relativas ao domínio belga sobre o Congo e a navegação dos rios Congo e Níger. Além disso, principalmente por ação do Reino Unido, foi estipulado que Portugal deveria abrir mão de suas demandas territoriais em relação a Angola e Moçambique. Por fim, o Encontro dos Países Europeus organizou a ocupação de outros territórios. A Conferência de Berlim praticamente consolidou o domínio europeu sobre o continente africano. A presença europeia na África estendeu-se até meados do século XX. O neocolonialismo foi um sistema muito negativo para os povos que foram colonizados. Mudavam seus costumes, cultura, economia, assim como até a língua e sua religião.
criaram fronteiras artificiais que os privou de sua identidade. Foi-lhes negado o desenvolvimento autônomo, o que resultou, né, nesse subdesenvolvimento que o continente africano hoje conhece, já que só podiam desenvolver acordos de acordo com a necessidade dos seus colonizadores, dominadores. Além de um enorme impacto histórico-racial. Afinal, o principal método de dominação era se aproveitar das inimizades que já existiam entre tribos e grupos étnicos, ou até mesmo criar essas inimizades caso elas não existissem. Mas não só isso, como também o golpe à cultura do povo de Nebdel, que foi então, eles chamaram o rei Wampengula para assinar um acordo. Só que como ele era analfabeto e na cultura do povo dele a palavra tinha algum valor, ele foi enganado, tendo que ceder suas terras, em troca de proteção do magnata britânico Cecil Rhodes. Além disso, o neocolonialismo produziu economias dependentes e monoculturas, que voltavam a atender necessidades externas e não internas, e tudo isso com uma pressa no qual aqueles dominadores tentaram transformar a realidade local. Enquanto a Europa teve séculos para desenvolver os estados capitalistas e a democracia, o sistema tentou ser implantado no continente africano em pouco menos de algumas décadas. Dessa forma, as sociedades que existiam por lá foram lançadas em uma situação completamente fora da compreensão delas. Além disso, também o sistema neocolonialista serviu para o engate de inúmeras revoltas, como por exemplo a Primeira e também a Segunda Guerra Mundial, além de muitas guerras civis dentro dos países dominadores e problemas socioeconômicos, o que causou, né, a destruturação de culturas africanas e asiáticas.